Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei exatamente em que horário você está vendo essa apresentação, mas hoje a gente vai falar de um tema super interessante, que é aprendizado de máquina, ou também conhecido como Machine Learning, que é um ramo da inteligência artificial. Então, sejam muito bem-vindos a essa apresentação. Eu sou o Felipe Maia Polo e também, antes de começar a apresentação, gostaria de agradecer ao Leonardo Ernesto e ao Samuel Henrique, que me ajudaram a fazer essa apresentação há um tempo atrás. Então vamos lá, pessoal. Antes de começar a falar de aprendizado de máquina, eu vou falar um pouquinho do grupo que a gente faz parte. É um grupo que surgiu no ano de 2018 e eu fundei com o pessoal lá de Ribeirão Preto, da USP de Ribeirão Preto, incluindo o Leonardo e o Samuel. Chama-se Neuron, o nosso grupo. Ele é um grupo focado no ensino, divulgação e desenvolvimento de projetos em inteligência artificial e ciência de dados. Então a gente começou no ano de 2018 com muitos workshops, muitas palestras, eventos, e agora no ano de 2019 para frente, a gente também, além de ter esse viés bem educacional, a gente vai começar a ter projetos mais mão na massa. Então se você gostaria de saber mais sobre o nosso grupo, gostaria de fazer parte do nosso grupo, eu vou deixar na descrição do vídeo um link para a nossa página no Facebook. A gente está super aberto para qualquer contato de vocês. Então, vamos para o que interessa, né? Aprendizado de máquina, Machine Learning. Então, Machine Learning é um tema que está super em alta hoje em dia. A gente vai entender o porquê e vai também entender melhor qual foi a trajetória desse campo de estudo e aonde a gente está hoje em dia. Tá? Espero que fique bem claro para vocês. Tá? É um tema ele é um pouco complexo, né? Exige algumas bases, mas eu vou tentar passar de uma maneira que fique bem tranquilo. Então vamos lá. Então basicamente, aprendizado de máquina, o Machine Learning, ele é um subcampo da inteligência artificial, que por sua vez é um subcampo da ciência da computação. E que a inteligência artificial basicamente criar programas de computador que simulam a inteligência humana. Tá? Então existem várias maneiras de você conseguir simular essa inteligência humana e uma delas é aplicando ferramentas de aprendizado de máquina, que é basicamente utilizar dados passados para desempenhar tarefas futuras. Então a gente basicamente vê como as coisas aconteceram no passado, a gente tenta buscar alguns padrões e a gente extrapola para o futuro. Basicamente é isso. E aprendizado profundo, que é o Deep Learning, é o que está mais em alta em aprendizado hoje em dia, que é basicamente fazer o uso de redes neurais profundas, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, e que por conta do poder computacional, todo esse uso de Deep Learning foi realmente possível, e com esses modelos de Deep Learning a gente consegue ter uma abstração um pouco maior da realidade. Então basicamente isso. Então vamos lá. Então, antes de começar de fato falando sobre intuições, sobre o que é aprendizado de máquina, como as coisas funcionam, além de dar alguns exemplos, é importante saber em que contexto a gente está inserido e por que é importante a gente falar desse tema. Então, basicamente, inteligência artificial hoje em dia é aprendizado de máquina, né? E a gente vê que a gente está tendo um impacto muito forte na nossa sociedade e tende a ter um impacto muito forte, mais forte ainda no futuro. Então, a questão dos carros autônomos, vocês devem estar por dentro, né, que tem saído na mídia bastante nos últimos tempos. Muitas empresas têm desenvolvido seus carros autônomos, têm testado e já estão, de certa forma, na rua, principalmente nos Estados Unidos. Né? Então, aí um exemplo. Então, uma empresa de pizza nos Estados Unidos está fazendo testes de delivery com um carro autônomo, super interessante, né? Aqui um outro exemplo da Sofia, que é essa mulher robô, que foi tempos atrás, ela ganhou o status de cidadã, né, lá no mundo árabe, e isso daí é super importante, que a gente vê que falar de inteligência artificial não é só falar de tecnicismos, né? Não falar só da técnica em si e de produzir resultados, mas também é falar de contexto, de atualidades, de história. Então a gente vê que
pelo fato da Sofia se tornar uma cidadã árabe, a gente vê que isso tem um puta impacto social e vai ter muito mais no futuro. Vai chegar ao ponto que a gente não vai conseguir saber se a gente está falando no telefone com uma máquina ou com um humano. Vai ser algo indistinguível. Então, até o próprio jeito de nos relacionarmos entre si tende a mudar. E também um outro exemplo aqui para vocês é que inteligência artificial tem sido usada bastante na área médica também, com grande capacidade de acerto. Então a gente vê que máquinas elas vêm superando médicos, talvez não aqueles mais experientes, mas ela vem superando médicos em fazer diagnósticos. Tá? Então, agora que a gente sabe por que é importante falar de aprendizado de máquina e inteligência artificial, a gente vai começar a falar um pouco mais desse tema com um pouquinho mais de profundidade. Então, quando a gente fala de aprendizado de máquina, é a máquina aprender a fazer tarefas com base em dados passados. Tá? Pode ser que esses dados estejam numa base de dados, pode ser que esses dados surjam conforme a máquina interage com o ambiente. Então, basicamente, a gente tem 3 tipos de aprendizado que a gente fala. Que é um aprendizado supervisionado, um aprendizado não supervisionado e um aprendizado por reforço. Aqui na nossa apresentação, vocês vão perceber que a gente basicamente vai falar de aprendizado supervisionado, tá? Porque é o que realmente, nos últimos anos, com o Deep Learning, teve um grande avanço. Tá? Obviamente, não tirando o mérito do aprendizado não supervisionado e também por aprendizado por reforço, que vão ter ainda um impacto muito grande no futuro. Tá? Então, o aprendizado supervisionado é basicamente quando a gente tem dentro da nossa base de dados, dados da realidade e também dados que foram, por muitas vezes, inseridos por seres humanos. Então, seres humanos, em algum momento, pode ser daquele momento que você entra no Facebook e está lá para você, clique nos quadrados que tem placas. Então, com base nisso, com base em padrões das imagens, nos pixels, e também com base no que o humano falou que era placa, o computador começa a associar as duas coisas e dizer que aquilo realmente é uma placa, que tem uma placa ali. Ou que tem um veículo, ou que tem um edifício. Então, basicamente, é fazer associação entre um conjunto de dados, pode ser pixels, pode ser sinais de voz, pode ser qualquer coisa, e uma saída que foi dada pelo humano. Então, basicamente, é o supervisionado. Ele tem esse nome por causa disso, né? A gente fala que a gente pode pensar que, de certa maneira, o humano supervisionou o aprendizado da máquina. Bom, mas também acho que não vem ao caso entrar muito na parte técnica aqui, então a gente vai avançar. Tá? Então, acho que fica o convite para vocês pesquisarem mais a respeito dos aprendizados não supervisionados e aprendizado por reforço. Então, é importante também saber um pouquinho da história da inteligência artificial e do aprendizado de máquina. Então a gente pode pensar que a inteligência artificial ela surge basicamente quando surge a ciência da computação, lá na década de 40 e 50. Tá? Isso também pela curiosidade humana, né, de talvez mimetizar a própria inteligência, sua própria inteligência. E nessas décadas já houve algum avanço, né, os primeiros desenvolvimentos, e o primeiro modelo que foi muito importante para aprendizado de máquina, que é o Perceptron, já começou a ser desenvolvido lá na década de 50. Tá? E depois, nas 2 próximas décadas, a gente teve o que a gente chama de o inverno da IA. E o que foi exatamente isso? Foi uma época que basicamente as pesquisas e investimentos em inteligência artificial tiveram uma queda muito forte e permaneceram baixas. Por que isso? Porque todas aquelas tentativas que estavam acontecendo lá nas décadas passadas, elas não estavam dando um retorno muito legal. Porque, primeiro, a técnica ainda era muito rudimentar, mas acho que a coisa que mais pesou naquela época foi que realmente o computador daquela época era algo que nem
nem dá para se imaginar do tão fraco que era, né, comparado com o que a gente tem hoje, do poder computacional. Então, basicamente, após muitas frustrações, esses investimentos e também investimento não só de capital, mas também de tempo por parte dos pesquisadores, foram retirados. Obviamente, não é que 100% das pesquisas pararam, mas elas deram uma boa parte foi estagnada nessa época. Bom, depois lá para frente, a gente fala que houve uma retomada, né, um refinamento lá na década, acho que já fim da década de 80, e a gente já pode falar que houve uma retomada e desenvolvedores da inteligência artificial, de aprendizagem de máquina, começaram a incorporar muito fortemente técnicas da estatística e da matemática. Então, houve um certo refinamento técnico também, né? E muitas técnicas que a gente usa hoje em dia foram desenvolvidas nessa época, sim, 90%. Tá? E depois dos anos de 2010, depois do ano de 2010, a gente fala que a gente pode pensar que houve realmente um boom do que a gente chama de Deep Learning. Tá? E é legal pensar que também muitas das técnicas de Deep Learning, de aprendizado profundo, foram desenvolvidas lá na década de 90, finalzinho da década de 80, mas é aqui que elas tiveram um espaço grande para realmente ser colocadas à prova. Principalmente pelo poder computacional que a gente tem hoje em dia. Tá? Então, eu acho que também seja legal a gente falar um pouquinho de aprendizado profundo, porque é o que realmente está em alta hoje em dia, é o que o pessoal tem falado mais. Então, basicamente, vocês conseguem ver nessa figura,